Fala, meu povo! Estou de volta aqui para a gente continuar o nosso curso sobre produção de conteúdo. E agora a gente vai inaugurar um módulo sobre as ferramentas que podem ajudar o produtor. E eu não poderia começar, né, até pensei se realmente era necessário fazer uma aula sobre editor de texto, mas acho que faz todo sentido, né? Até porque a gente está falando aí de algumas ferramentas específicas, né? Então, subtítulos, adicionar links, enfim. Eu selecionei as duas que eu costumo trabalhar, eu não costumo sair das duas, tá? Mas existem várias ferramentas que vocês podem produzir os seus textos, a começar pelo bloco de notas, enfim, vocês fiquem à vontade aí para fazer as decisões de vocês. Em relação às que eu escolhi, que são essas duas aqui, né, o WordPress e o Google Docs, eu vou explicar também por que eu gosto tanto delas, né. O WordPress, na verdade, vocês vão conhecer sempre que um cliente te pedir para você produzir o conteúdo diretamente no site, no blog deles, porque aí você já facilita todo o processo, né? Você já monta ele aqui, quando você publicar já vai lá para o blog, já fica tudo otimizado aí para fazer a publicação. Aqui, eu separei também aqui o Word, né? Não sei se, acho que todo mundo já ouviu falar. O Word eu não vou nem abordar exatamente aqui, você tem, né? Você digita e tal, enfim, pode digitar à vontade, dá para você colocar também esses subtítulos. Mas, primeiro que eu não gosto muito do próprio layout do Word, e segundo que ele é uma ferramenta paga, né? Então, eu mesmo estou com uma versão bem antiga, provavelmente ele já está bem diferente, porque você acaba tendo que gastar para atualizar, né? Mas, enfim, em termos de recursos, ele tem basicamente tudo que as outras têm e mais coisas, né? Mas, para produção online, eu acho que as outras duas nos atendem bem, então não vou nem entrar muito nessa questão do Word. O WordPress, na verdade, ele funciona basicamente como um Word, tá? Então, se você já usou o Word na vida, você não vai ter dificuldade em usar o WordPress. Aqui você vai sempre colocar o seu título, que é o título do artigo, né? Vou até abrir aqui para vocês entenderem isso na prática. Então, esse campo de título, a gente vai colocar aqui, né? Enfim, vai aparecer aqui. E o resto das ferramentas a gente já meio que viu na aula que eu fiz a produção ao vivo com vocês, né? Em tempo real ali. Você vai digitando o texto normalmente, com todas as palavras, aí aqui, quando você precisar de algum subtítulo, você seleciona aqui, né? H2, H3, enfim, H4. Não usem H1 mais de uma vez, porque geralmente o título já está configurado como H1 e para o Google isso é ruim, se vocês começarem a exagerar no H1. Isso aqui é um shortcode, que também é específico do tema, mas vocês podem precisar trabalhar. O resto é normal, né? Você seleciona aqui, você pode negritar, pode colocar em itálico, se você tiver uma lista, você pode usar os marcadores, citação, você pode dar um destaque aí nas aspas, enfim. Não tem rigorosamente nenhum segredo, né? Você pode colocar o texto de vermelho, como eu fiz aqui, né? Enfim, é bem simples, bem intuitivo, acho que não tem muito o que comentar. Além dessa questão dos H2, você tem aqui os links, né? Então é só você selecionar aqui as palavras, marcar aqui, adicionar o seu link, clicar aqui para confirmar. Também já aprendemos a fazer isso em aulas anteriores. É bem tranquilo, né? O outro ponto do WordPress que você talvez tenha que configurar, e aí, como eu falei, é mais direcionado a você já publicar o texto do seu cliente, é aqui marcar uma categoria que vai aparecer aqui na URL, né? Então, no caso dessa categoria era o curso freelancer, né? Podem ver que está marcado aqui. Você também pode ter que se configurar aqui, como eu já ensinei nas aulas anteriores, esse editar a amostra para o resto da URL, né, que é essa partezinha aqui, né, e a meta-descrição. Então, como vocês podem ver, a vantagem de trabalhar aqui no WordPress é que a gente já deixa o artigo 100% pronto para as otimizações, não deixa a cargo do cliente essas coisas de link, meta-descrição, enfim, tudo que você aprendeu ao longo do artigo. Só que nem sempre você vai ser o responsável por acessar o blog do seu cliente. Então, você muitas vezes vai ter que produzir os seus textos e compartilhar com seus clientes. Nesse ponto, eu sou super fã do Google Docs, tá? O Google Docs, ele também vai te oferecer esses recursos de você colocar os subtítulos, né? Então, você tem o H2, H3, como você quiser, tá? Você vai ter todas as funções de negritar, centralizar, colocar imagem e tal. Só que ele tem dois recursos aqui adicionais que funcionam muito bem numa relação cliente-produtor de conteúdo, né? O primeiro deles é o botão de compartilhar. Então, você consegue compartilhar esse texto e essas pessoas podem trabalhar aí com você em tempo real, os dois ao mesmo tempo, e você ainda pode
definir como que essa pessoa vai usar, né? Então, você pode clicar aqui em mudar como pessoa com link, e você tem 3 opções, né? O leitor, que a pessoa só pode ver, né? O comentarista, ela vai poder comentar, e o editor, que ela pode efetivamente mudar. Então, de acordo com o que você selecionar aqui, o link vai ser diferente, e o acesso também, né? Então, aqui vocês vão ver que tem um texto pronto, né? Com imagem, tudo já definido, e essa pessoa, com esse link que você enviar, vai chegar nesse texto, e aí vocês podem usar. Outra coisa que eu gosto muito, que é o segundo ponto, é a possibilidade de a gente ter de comentar, né? Então, às vezes você, né, quer deixar algum gancho para o seu cliente, fazer alguma observação, ó, coloquei isso aqui porque isso, isso, isso. Você tem aqui a opção de adicionar um comentário, ó, adicionei aqui os links solicitados, enfim, você consegue designar lá para o seu cliente por que você está fazendo cada coisa, qual é a estratégia, fica aqui já adicionado. Quando ele vê o comentário, concordar ou não, ele pode responder e te marcar para vocês continuarem trocando ideias, ou ele pode marcar como concluído e resolver a questão. Muito prático, muito inventivo. Então, assim, eu basicamente uso essas duas ferramentas, né? Quando eu tenho que fazer a publicação direta no blog, eu uso o WordPress para a gente ganhar tempo, né? Não tem por que eu produzir aqui, se sou eu também que vou subir para o WordPress e publicar. Quando eu não tenho essa possibilidade e tem uma troca com o cliente, eu estou aqui no Google Docs pela facilidade aí de edição, né? E aí aqui você também tem os painéis, você pode depois dar uma explorada, não é um tutorial sobre o Google Docs, mas fonte, formatação, enfim, é só explorar, fique à vontade, né? E aí tem o Word também, quem é mais tradicional queira usar. O importante é ter uma ferramenta de editor de texto, a gente vai trabalhar com texto, a gente precisa ter onde escrever. Espero que essas duas dicas sejam úteis, né? Acredito que a maioria de vocês já conheça as duas, talvez já até trabalhe com as duas. Se você trabalha com alguma plataforma exclusiva, como acontece comigo lá na Content Tools, também tem um editor de textos próprio deles, que não é muito diferente disso, então você tem basicamente, o que eu recomendo é que você se preocupe com essas ferramentas que eu mencionei, né? Então, de configurações especiais, no caso do WordPress, de comentários no caso aqui, mas principalmente a questão dos títulos e dos subtítulos, que deixa a hierarquia já pronta para o seu cliente publicar ou para você utilizar o texto aí quando for necessário.